Boa tarde a todos, paz do Senhor a todos. Hoje vou estar falando sobre um tema muito importante para todos nós e também difícil da gente alcançar, que é sobre a salvação. Eu vou estar lendo antes dois folhetinhos que nos faz a pergunta: quando posso receber a salvação? E você tem certeza da salvação? Quando posso receber a salvação? Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo que mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Está em 2 Coríntios 6:2. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembre disto. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Está em Mateus 24, 42, 44. Eu venho logo. Guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória, que está em Apocalipse 3, 11. Você tem certeza da salvação? Você tem a certeza da sua salvação? Você está consciente de que apenas os salvos vão para o céu? Você sabe que Jesus Cristo veio ao mundo para salvá-lo? Estas perguntas geram uma outra. O que é salvação? O que devo ser salvo? Somos salvos do pecado. Nada é tão danoso para o ser humano do que ele. O pecado é a causa de toda a miséria espiritual, moral e material do mundo. Não é à toa que a Bíblia afirma que o salário do pecado é a morte. Está em Romanos 6, 23. Deus nos criou. Ele tem um projeto de felicidade e realização para todos nós. Mas o pecado entrou no mundo e nos escravizou. É por isso que não conseguimos nos libertar dos nossos vícios, maus pensamentos e egoísmo. Por isso que matamos, invejamos e destruímos. A salvação do pecador foi conseguida por Jesus, Filho de Deus. Ele veio a este mundo como homem e viveu sem pecado. Morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte. Jesus já fez tudo o que era necessário para nos salvar. Resta agora simplesmente arrependermos de nossos pecados e convidá-lo para entrar em nossa vida. Em Atos 16:31 nos diz: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Em Salmo 27:1, Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Em Salmo 71, versículo 1 e 2. Ó Senhor Deus, Tu és a minha segurança. Nunca deixes que eu sofra a vergonha da derrota. Ajuda-me e livra-me, pois Tu és justo. Ouve-me e salva-me. Em Mateus, capítulo 9, versículo 13. Ide, porém, por todo o mundo e aprendei o que significa
Misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Em João 3, versículo 17 e 18, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Em João 10, versículo 9 a 11. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e que tenha com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Em Isaías 53, versículos 5 e 6, fala sobre isso também. Em Romanos 10, versículo 9, 10 e 13. Aí depois vocês poderão estar conferindo nas suas Bíblias. Eu não vou estar lendo para não ficar tão extenso. Em Efésios capítulo 2, no versículo 1, depois no versículo 8 e 9. A salvação é pela graça, e vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé é dom de Deus. Versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome sua coroa. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Em Romanos, capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Em 2 Coríntios, versículos 6 e 2. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri, quando chegou o dia da salvação. Escutem, esse é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Foi essa a palavra que o Senhor colocou hoje no meu coração e eu deixo para a meditação de todos. Muito obrigada, tenha uma boa tarde.